mais uma vez eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Dou graças ao meu Deus por esta honrosa oportunidade que tenho de poder estar adorando a Deus juntamente com essa linda igreja aqui em Glória do Goitá. Louvo a Deus por Ele me ter dado esta oportunidade de chegar aqui essa noite. Agradeço também ao pastor presidente Ailton José Alves pela honra da escala e pela confiança em nós depositada de tomarmos este lugar santo, púlpito da igreja, para falarmos do amor do nosso Deus. Agradecemos também ao pastor Severino a calorosa recepção deste servo de Deus e da igreja de um modo geral, parabenizando supervisão, bem como os adolescentes, por esse lindo congresso de jovens que ora está sendo realizado hoje em encerramento. Que Deus continue abençoando os servos do Senhor, em nome de Jesus. Queridos irmãos, nesta oportunidade nós iremos meditar na palavra de Deus, e para tanto eu quero convidar a igreja para abrir as suas Bíblias. O Senhor nos tem dado um texto e queremos meditar no mesmo, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no capítulo 2, livro do primeiro profeta Samuel, capítulo de número 2, versículo 35. Quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus nos diz, a partir do versículo: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. Quem diz amém? Amém. Eu quero convidar todos os adolescentes e jovens para lermos este texto mais uma vez, em nome de Jesus, em uma só voz. Vamos lá? E eu suscitarei para mim. Vamos lá? E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Que procederá segundo o meu coração. E a minha alma. Quantos dizem amém? Amém? Queridos e amados irmãos, o tema escolhido para esta festividade, um tema bastante sugestivo, mas o Senhor nos levou a este texto e queremos refletir com a amada igreja, e chegaremos também ao tema que nesta noite é dado a este congresso. Nesses 3 dias, creio que Deus tem feito coisas novas e hoje não será diferente. Quem diz amém? Amém. A palavra de Deus, esse mesmo versículo, porém em outra tradução, o texto diz: então farei surgir um sacerdote fiel, que estará a meu serviço e agirá de acordo com o meu coração e a minha mente. Outra versão nos diz: escolherei para mim um sacerdote fiel, e ele fará tudo o que eu quero. Meus queridos irmãos, contextualizando o versículo que acabamos de ler, a Bíblia cita no capítulo 1 de Samuel acerca de uma família que residia na região de Ramataí-Zofim, na montanha de Efraim, e o líder desta família era Eucana. Eucana era um levita, um coatita da família de Zufi, conforme vemos no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 16, versículos 33 e 34. Os levitas estavam espalhados por toda a terra, mas eles tinham o compromisso de pelo menos 3 vezes ao ano, todos os israelitas deveriam subir a Israel, aquele local que era agora Siló,
para irem adorar ao Senhor e participar das festividades, que era algo ordenado por Deus. Dentre estas festividades era a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa dos tabernáculos e também a festa das semanas, também conhecida como a festa de Pentecostes. Nós vemos esta ordenança de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo de número 16 e no versículo 16. A região escolhida para adoração era Siló. Siló era o ponto de adoração de Israel na época de Samuel, onde se encontrava o tabernáculo e também a arca da aliança. Nós temos visto no livro de Josué, capítulo 18, versículo 1. O tabernáculo permaneceu em Siló por todo o período dos juízes de Israel, mais ou menos 300 anos. Aparentemente esta cidade ela foi destruída quando houve a invasão dos filisteus, e este episódio se deu também a tomada da arca da aliança, onde vemos no primeiro livro de Samuel, capítulo 4 e o capítulo 5. Meus irmãos, Eucana, o chefe dessa família, era um homem temente a Deus. A única ressalva que diz respeito a este homem era o fato dele ter duas mulheres. O nome de uma era Ana, o nome da outra era Penina. A Bíblia diz que Ana era estéril, porém Penina ela tinha filhos, e isso para Ana era uma amargura, tendo em vista que essa era uma época patriarcal e que os filhos homens eram muito estimados. E todos os anos, quando essa família se dirigia a Siló, era motivo de alegria para todos, exceto para uma mulher chamada Ana. Todo ano que subia ao templo para Ana era uma tortura. A Bíblia diz que além dela não poder gerar filhos, porque diz que o Senhor tinha cerrado a madre, a Bíblia diz que Penina tinha prazer em irritar a Ana de uma forma excessiva. Diz o texto das Sagradas Escrituras, no capítulo 1 e no versículo de número 6 de 1 Samuel. Penina gostava de fazer com que Ana se sentisse uma mulher miserável, uma mulher sem nenhuma esperança. Mas a Bíblia diz que Ana ficava tão angustiada, não comia, ficava muito triste. Mas um dia, a Bíblia diz que Ana chegou em Siló diferente. E ela vai até o templo e diz a palavra de Deus, no capítulo 1 e versículo 11, que Ana faz uma oração. Acompanhe na sua Bíblia comigo o versículo de número 11, do primeiro livro do profeta Samuel, quando diz o texto, a oração de Ana. Quando ela ora e faz um voto ao Senhor dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Esta oração de Ana não foi um clamor, porque um clamor é falar em alta voz. Mas Ana, ela só batia os lábios, diz a Bíblia, mas em seu espírito ela falava com Deus. E o sacerdote Eli, ele teve Ana como uma mulher embriagada, e se aproxima daquela mulher e a repreende, dizendo que ela estava embriagada e pedindo que apartasse dela aquele vinho. E ela diz àquele homem que era o responsável
pelo tabernáculo, e ela disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu não bebi, mas eu estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor. Quando Eli ouviu o relato dessa mulher, ele não teve outra reação a não ser dizer àquela mulher que ela fosse embora, que ela fosse em paz, e o Deus de Israel concedesse a petição que ela estava fazendo. E naquela mesma noite, diz a Bíblia, que Deus se lembrou de Ana. Ana gerou um filho, cujo nome é Samuel. E a Bíblia diz que depois do período de desmame, essa mulher agora vai a Siló para dar o seu voto. Samuel ainda era uma criança quando ela se dirige àquela região e chega a Eli e diz: lembra de mim, meu Senhor, eu sou aquela mulher que cheguei aqui amargurada de alma, mas por este menino orava eu, aleluia. Mas agora eu vim aqui para dar um voto que eu fiz naquele dia, quando em oração eu disse a Deus que se Deus me desse um filho, eu daria a ele de volta. E aqui estou pagando o meu voto. A Bíblia diz que ela entrega Samuel para estar residindo agora com o sacerdote Eli. Quantos podem dizer amém? Amém. Mas, meus queridos e amados irmãos, posteriormente no capítulo 2, vem o cântico de Ana. Ana exalta a Deus por esta tão grande vitória que recebeu da parte do Senhor. Mas Ana agora retorna para Ramá, que era o lugar onde residia, e ali fica aquela criança. Mas o que me chama a atenção, queridos irmãos, e eu quero chamar a atenção dos adolescentes e jovens nesta noite, era o meio que vivia aquela criança, ou aquele adolescente, digamos assim. Havia uma época de crise moral e crise espiritual. Ao meditar na palavra de Deus, nós vimos que naquela época existiam as seguintes lideranças espirituais. Primeiro era Eli, que era o sumo sacerdote, e também juiz de Israel, e foi juiz ali em Israel por um período de 40 anos. Os seus filhos, que eram sacerdotes, Ofni e Finéias, a Bíblia diz em 1 Samuel 1:3, e estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Todavia, esses homens que deveriam ser um exemplo para os demais, eles acabaram se tornando um empecilho para o povo de Deus. Vejamos quais eram os atos abomináveis cometidos por estes sacerdotes. Em primeiro lugar, a Bíblia diz no capítulo 2 e versículo 12 de Samuel, a Bíblia enfatiza e relata dizendo que estes não conheciam a Deus, e por isso foram denominados como filhos de Belial. Esse qualificativo, filhos de Belial, que os filhos de Eli foram denominados, significava dizer que eles eram o próprio filho do maligno. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 15, quando o apóstolo Paulo fala sobre o jugo desigual, ele diz: que concórdia há entre Cristo e Belial? O termo Belial no hebraico significa indignidade ou iniquidade. Isso indicava uma pessoa indigna, embora essa expressão possa tomar um sentido mais forte como agente de Satanás. Esse era o título que os sacerdotes que estavam no templo tinham: filhos de Belial.
agentes de Satanás. Vejamos o segundo ato abominável que esses homens cometiam. A Bíblia diz, no capítulo 2, a partir do versículo de número 12 também, que eles tomavam parte dos sacrifícios antes deles serem oferecidos ao Senhor no altar. Eles também comiam a carne antes que a gordura fosse queimada, e isso era contra a lei de Deus. Deus fala em Levítico capítulo de número 3, versículos 3 ao 5, acerca desta proibição. Na verdade, os filhos de Eli tratavam os sacrifícios do Senhor como algo desprezível, como algo sem nenhum valor. A Bíblia nos mostra isso, o versículo de número 17, quando diz: era pois muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Meus queridos, o terceiro grave pecado que esses homens cometiam, ressalto que eram os líderes espirituais na época de Samuel. A Bíblia diz, em 1 Samuel 2:22, que o relato que se chegava aos ouvidos do seu pai Eli, era que esses jovens se deitavam com mulheres em bandos na porta da congregação. Mulheres estas que serviam ali no templo, conforme Êxodo capítulo 38 e o versículo 8. Chegam a dizer os comentaristas que até mesmo seria possível que, em imitação aos templos pagãos, fosse instituída ali alguma forma de prostituição sagrada, paganizando totalmente aquele lugar. O pecado desses homens eram terríveis. Estes homens de modo algum agradavam a Deus, e o povo, por sua vez, não tinha mais prazer em subir ao templo para adorar ao Senhor, porque quando subiam ao templo, eles se deparavam com pecado, eles se deparavam com imoralidade, eles se deparavam com algo totalmente abominável aos olhos de Deus, e isso era os sacerdotes. Mas a Bíblia Sagrada também nos diz que diante dessa situação, Deus levanta um homem de Deus, cujo nome a Bíblia não cita, e ele diz aquele homem que deveria levar uma mensagem profética ao sacerdote Eli. A Bíblia diz que veio um homem de Deus e começa a falar: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Aí Deus pergunta a ele: por que dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? E Deus disse mais: e você ali, por que você honra mais os seus filhos do que a mim mesmo, para engordar-lhes por essa ganância? Mas a Bíblia diz que Deus falou àquele sacerdote e disse: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, ou seja, para sempre. Mas agora Deus diz ao sacerdote Eli: longe de mim tal
E essa foi a palavra do Senhor. Mas em continuação, o homem de Deus chega ao sacerdote Eli e diz a seguinte expressão: porém, Eli, eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. Deus estava dizendo, através do homem de Deus, ao sacerdote Eli: olha, Eli, como os teus filhos não me honraram, como os teus filhos deram as costas para mim, eu vou levantar um sacerdote, e esse sacerdote será um sacerdote fiel, e o que o meu coração desejar, esse sacerdote irá realizar. Quantos podem dizer amém pela palavra do Senhor nosso Deus? Deus estava chamando a atenção de Eli, repreendendo os seus filhos, e em outras palavras, Deus estava dizendo: Eli, a tua casa era uma casa sacerdotal, porém agora eu não posso contar mais com eles, porque eles deram as costas para mim. Eles estão praticando imoralidade dentro da minha casa, estão praticando pecado, e quem sabe eles imaginavam: mas Deus não vai ligar para isso não. Mas Deus agora repreende aquele homem e diz: e tem mais, para saber que sou eu que estou falando, e que a minha palavra vai se cumprir, os teus 2 filhos vão morrer num dia só. Porque comigo, Eli, não se brinca. Não se pode estar na minha casa praticando imoralidade. Não se pode estar na minha casa pecando. Não se pode estar na minha casa imaginando que todos e quaisquer tipos de pecado Deus está fechando o olho. Engana-se. Abro um parêntese aqui para dizer que Deus está com os olhos abertos, olhando para você. Portanto, cuidado. Cuidado. Como anda a tua comunhão com Deus. Deus essa noite pergunta a você: eu não pude contar com Ofni e Finéias, mas pude contar com Samuel. Eu não posso contar com o que fica praticando o pecado, mas Deus pergunta essa noite: eu posso contar com você? Eu não posso contar com a tua vida, jovem? Eu posso contar com a tua vida, adolescente? Orando a Deus durante esses dias e meditando nesse texto, o Espírito Santo, quando meditava nessa palavra, ele perguntou a mim: eu posso contar com você? Aleluia! Aleluia! Deus falou ao meu coração e disse: Cleoberdão, posso contar com você? E nessa noite, assim como no dia que meditava, Deus disse a mim: pergunte à minha igreja se eu posso contar com eles. E nesta noite Deus pergunta a você, jovem, adolescente: Deus pode contar com você? Deus pode contar contigo quando tu estás na escola, quando tu estás na faculdade, quando tu estás no trabalho, quando tu estás entre os teus amigos. Deus está dizendo: eu posso contar com você.
uma coisa nova. Deus esta noite está dizendo: eu vou levantar. Fazer segundo o meu coração. Eis que Deus esta noite nos trouxe aqui para fazer algo novo. Mas quando meditar, me veio um versículo que me chamou a atenção. E é nesse versículo que Deus também falou comigo e creio que vai falar com você. No versículo 19 do primeiro livro, capítulo 2 de Samuel, a Bíblia diz que Ana, a mãe de Samuel, todos os anos levava uma túnica e entregava a Samuel de ano em ano. Nas Escrituras é comum as vestes se referirem à vida espiritual. Isaías capítulo 61 versículo 10 diz o texto: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com manto de justiça, como noivo que se adorna com atavios, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Zacarias capítulo de número 3, a partir do versículo 1, o texto diz: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça, e vestiram as vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Escute mais. Falamos sobre vestes, sobre túnica e mudar de roupa. A Bíblia fala sobre simbolismo de um novo começo.